o resultado de São Paulo fizesse com que o Atlético se comportasse de uma maneira muito parecida com o que a gente viu no Morumbi. Sim. E foi de fato o que aconteceu, porque acho que o Atlético, em momento algum, foi aquele time avassalador, que saiu para cima, que marcou o São Paulo alto. Não, inclusive o São Paulo teve mais posse no primeiro tempo, teve mais posse no segundo tempo. Ainda assim, o Atlético foi o time que conseguiu criar as melhores chances, muito graças ao Hulk, né? As chances que ele criou para o Paulinho no primeiro tempo, aquelas duas boas possibilidades. Mas foi um Atlético, e acho que isso chama atenção, porque era, até o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, era um jogo em que era um Atlético que a gente dizia que era muito frágil defensivamente. E no fim das contas, eu acho que o Atlético passou a ser mais pragmático nesses confrontos contra o São Paulo, nos dois, tanto aqui como em Belo Horizonte. Ele acaba sendo um time que joga realmente com as linhas mais baixas, que procura uma transição mais rápida. Acho que, de fato, a vitória em São Paulo foi exagerada pelo que foi o jogo. Mas jogou pelo empate no Morumbi. Exato, jogou completamente pelo empate e conseguiu um gol. E eu estou de acordo com o Eugênio. Talvez fizesse mais sentido que 1-0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo, mas de qualquer maneira, sim. Acho que muito mérito para o Atlético também por ter entendido quais eram suas fragilidades, né? Era um time muito frágil defensivamente e foi um time que praticamente não sofreu diante de um São Paulo que hoje é um time forte, é um time que consegue produzir e que não produziu praticamente nada de grandes chances nesses dois confrontos contra o Atlético. O Atlético, tanto no melhor momento do Milito, que foi a chegada, quanto no momento onde, né, parece que o Atlético estava andando para trás, e é normal, o Atlético é um time que sofria muitos gols, né? O Atlético sempre sofrendo muitos gols, sofreu goleadas, inclusive de Palmeiras, de Vitória, de Flamengo, enfim. E é um Atlético que, por exemplo, um confronto contra o São Paulo, ele joga 180 minutos, ele não sofre gol do São Paulo. Tem uma questão da postura em campo. É isso. Quando você joga com a defesa mais alta, perde a bola, essa defesa está desprotegida, ou, como aconteceu nesses dois jogos, quando você não prende essa bola no ataque e protege melhor a sua última linha. É o que acontece nesse duelo. Por isso, Birner, que eu achei que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. A gente definiu uma estratégia no Morumbi, por exemplo, foi uma estratégia que funcionou, foi até melhor do que encomenda, porque o Atlético jogou para empatar e saiu daqui com 1-0, o que fez com que o Atlético pudesse repetir uma estratégia de certa forma hoje. Então, acho que em termos de estratégia, aí o Atlético foi melhor. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Se você for contar como a clareza de uma chance de fazer gol para definição do que é jogar melhor ou não, o Atlético foi melhor. Porque a única chance construída, para mim, foi uma só, claríssima. Paulinho tem duas, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. Foi a chance mais clara criada no jogo de hoje. A chance mais clara que o São Paulo ia criar, o Júnior Alonso impediu fazendo uma falta por trás, num lance bem discutível, se era lance de amarelo ou lance de vermelho, que foi num erro do Atlético. Né? Eu acho que tinha o Fux ali, que aí tem a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar disso depois. Eu acho o seguinte, as duas estratégias funcionaram. Porque o Atlético, tecnicamente, os 4 jogadores mais avançados são jogadores do nível que o São Paulo não tem. Talvez o Lucas, sim, jogaria no Atlético. Nas Copas, as estratégias vão funcionando, tanto na Libertadores, quanto agora também na Copa do Brasil. William, boa noite. Boa noite. A todos. Porque o que eu assim, a gente, isso que você coloca, a gente fica sempre se questionando, né? Tentando entender o porquê que as coisas acontecem no futebol. E aqui no futebol brasileiro, você tem uma série de questões que atrapalham o rendimento. Né, que elas tiram rendimento, tiram jogo, tiram beleza, que muitos querem. O que eu vejo, todo treinador quando chega, e treinadores que fazem escolhas diferentes, têm sacadas. Por que fez o Milito? O Scarpa, você vai voltar a jogar no lado que você já conhece, vou liberar o Arana, o Scarpa, coloco 3 zagueiros, eu vou ter esse trabalho de meias pelo lado direito com o Scarpa. O Arana é um lateral que vai no fundo, mas é um cara que sabe jogar futebol. Tenho 3 atacantes, sempre pensava assim, depois chega o Bernard. Então é um Atlético que as decisões funcionaram imediatamente. E isso vale para muitos times.
Quando o treinador que toma decisões precisa treinar esse time, porque aí o time já passou da fase apenas das escolhas, agora eu preciso desenvolver. Aí os times fazem assim, você não consegue fazer. Então eu vejo isso no Galo e aí é um trabalho de recuperação, porque os adversários já estão mapeando. Tal. Eu não gosto muito dessa ideia de que o time foi mapeado, ele não joga mais. Embora até o Guardiola outro dia tenha dito, né, que ele vive mudando o Manchester City, porque ele tenta estar sempre à frente dos adversários. Mapear é mais difícil, mapear até o num City. nível desse. Aí é complicado. Desse, né? Mas quando você faz bem feito o que você tem para fazer, você funciona. O time tem uma excelente bola parada. Ele continua fazendo gol o ano todo, os adversários sabem disso. E ele continua fazendo. Então, acho que a gente tem que ficar no meio termo. O que eu vi no jogo de hoje você tem duas equipes que... Cadê os meias, articuladores? Pode ser um volante com essa capacidade, pode ser aquele volante que sabe sair, chegar e também defender, que é o ideal no mundo do futebol. Mas onde eles estavam? Eles não estavam. O São Paulo estava machucado. E o São Paulo, então, ficava com o Wellington Rato, o Lucas, que vinha, teoricamente, ele não é um jogador do lado esquerdo, mas ele ocupa na escalação essa vaga, mas ele está por dentro com o Luciano, vem o Wellington Rato produzindo para o Caleri, o lado esquerdo apresente-se, Wellington. Vai que é sua, porque esse corredor é teu. Não tinha esse corredor, não tinha o meia, então é time de ficar tentando um passe para a chegada de frente para o gol, pegando as costas da zaga. Mesma coisa o Atlético, com o Hulk carregando e conduzindo, com o Paulinho, com o Bernard. Não era o jogo, o Scarpa não conseguiu brilhar nesse sentido. Então, ele é ficou engraçado que o Atlético tão não tem parecido. esses caras, né? Porque o Scarpa é esse cara, o Bernard é esse cara, mas o Bernard não tem conseguido ser. O Bernard não tem conseguido Quero ver não se é entregou, esse né? cara. mas assim... Ele estreou. sempre foi um atacante, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele tem sido escalado para fazer isso. Porque ele não tem sido escalado do lado, né? Ele tem sido escalado para fazer essa função de armador. O Scarpa é um cara com a capacidade de armar enorme também. Hoje, quem fez isso e que foi o cara que criou as grandes chances do jogo foi o Hulk. Sim. Né? Foi o Hulk voltando e sendo ali o arco para que o Paulinho tivesse as oportunidades que o Rafael acabou intervindo muito bem. Hoje, a diferença dos dois, claro, você acabou de falar, né? Quem seria titular? Talvez o Caleri, mas é difícil porque tem o Hulk. O Lucas. O Caleri não seria titular, não seria, porque tem o Hulk, etc. Não fosse. O Hulk e o Paulinho. Não Você não desmonta uma dupla que dá certo. Exatamente, não seria. Mas é um jogador que teria um. É um jogador absurdo. O pacote dele é muito. Porque tecnicamente não dá nem para comparar. Exatamente. Mas o pacote do Caleri é muito pesado. É muito pesado. Você tem o Lucas, que talvez fosse titular. Você falou, tudo bem, tem uma questão de titulares, tem umas diferenças. Mas hoje a diferença principal está no banco? Fez diferença nesses confrontos? Não, estava no campo. Estava no campo, porque... Imagina o Atlético com um jogador, não o Hulk, que não consegue sair para construir como o Hulk constrói, que não consegue incomodar nos arranques como o Hulk faz. Mesmo que o Hulk não tenha decidido o jogo, ele obriga o adversário a tomar certos cuidados, a abrir mão até de algumas questões na parte ofensiva, porque sabe que esse cara pode resolver o jogo a qualquer momento. É um jogo de mata-mata, onde um gol faz uma enorme diferença. Sim. Outra questão, o Paulinho também, muita velocidade no contra-ataque, permite ao Milito abrir mão daquilo que ele mais gosta de fazer, porque tem dois caras que conseguem dar a ele esse contra-ataque muito forte. O São Paulo não tem isso. Sim. O São Paulo não tem essa possibilidade. O Zubeldia trabalha, se comparado com o Milito, com um elenco que oferece bem menos possibilidades quando a gente fala sobre ideias de jogo bem diferentes dentro da mesma partida. Tem Luciano, que tem Caleri e que, portanto, é um time forte também, com capacidade de criar e de fazer muito mal aos seus adversários. E eu acho que o Atlético teve a ideia de dizer, cara, eu vou dar um passo para trás, eu estou jogando um mata-mata, são 180 minutos. Obviamente é mais fácil tomar essa decisão quando você joga fora de casa.
Mas, repito, o Atlético, na hora que ele vai jogar em casa, ele está com uma vantagem de 1-0. Eu já acho que essa foi a ideia do Milito e eu concordo com a ideia do Milito totalmente. Eu acho que é um acerto do Milito e eu acho que a classificação passa muito pelas decisões do Milito. Então eu tô aqui elogiando o Milito, tá? E eu não mexeria com o Milito. Ganha o Atlético ou não ganha o Atlético algum título nessa temporada? Eu acho que o Milito... Ele resolveu um problema que o Atlético tinha aí com o treinador e eu acho que ele com o tempo vai desenvolver, esse time vai ser muito melhor. Eu só acho que... Coletivamente, só para você... Coletivamente, o jogo do Atlético foi muito forte. Porque não foi uma vitória na técnica, na individualidade do jogador. Foi no mata-mata. Mas não foi no planejamento do Milito. Mas foi eu acho que ele foi coletivo, tático. Eu acho que esse planejamento passa pelo aspecto do São Paulo fazer melhor que o Atlético. A marcação alta do São Paulo ter saída de bola melhor que o Atlético, ter mais capacidade de retenção de bola do Atlético e porque o Milito não conseguia, mesmo tendo jogadores, alguns setores melhores que o do São Paulo, como você disse na abertura, para a construção de jogada, porque o São Paulo coletivamente é o time mais pronto. E não permite que o Atlético, nesse caso, consiga fazer algo que explore a potencialidade plena dos seus jogadores especiais. E eu acho que o Milito acertou, porque ele entendeu o momento do time, entendeu o que vinha acontecendo na temporada, conseguiu neutralizar o São Paulo, principalmente no Morumbi, porque a chance do Lucas é uma chance Mas hoje que acontece neutralizou e tal. muito também. Muito. E o jogo dentro de casa é um pouco mais simples. Eu entendo que o Atlético fez o que ele queria fazer. Exato, eu acho exatamente isso. O Atlético teve uma ideia, uma proposta, desenvolveu nos dois locais onde ele jogou, no Morumbi e em casa. Claro que em casa sempre você traz... Você não planeja o segundo jogo. O segundo jogo é resultado daquilo que você vai fazer na primeira partida. Você vem com uma vitória, é um jogo que ele executou. Se ele vem com empate, teria que fazer outro jogo. Aí a postura do São Paulo poderia ser diferente. Você vê, o Atlético não subia para marcar, o Atlético ficar não, bloco aqui no meio de campo. São Paulo pode sair. O Atlético não se distanciava para o São Paulo jogar ali nas suas fissuras. Ele ficava mais compacto, defendendo o placar do primeiro jogo. É isso. E ele conseguiu fazer isso bem. Portanto que o Hulk, aí é a vantagem de ter um cara... O cara é um monstro, né? Ele realmente é um super-herói, porque ele arrasta a defesa. É impressionante. Jogadores, Sai levando jogadores todo mundo junto, sim, né? que são extremamente técnicos. Rolo compressor. E que conseguem passar pelo primeiro marcador, pelo segundo, pelo terceiro. O terceiro já vem mais próximo da área para resolver a parada. O Hulk, às vezes o marcador não sabe onde vai dar nele para ele cair, porque ele não cai. Então, assim, ele só cai quando quer. Exatamente. E aí ele perde ele decide, fala assim, agora vai ser falta. Pá, porque todos tentam. E aí né? reclama que o árbitro não dá. Mas, assim, eu entendo que o Atlético... a gente está falando de jogos placar justinho, Sim. pequeno, né? No limite para as duas equipes. Estamos falando no mata-mata no seu estado normal. Eu achei, inclusive, um 0x0, achei um jogo muito bom. É mata-mata. Muito bom. Mata-mata é isso. Você não fica olhando lá para frente, você não olha lá para trás para sua campanha. Você só pensa naquilo. Assim, eu acho que o nível de concentração no mata-mata para jogador brasileiro, ele pode ser, eu acho que é bem maior do que você pensar, o cara pensar em 38 rodadas, cheio de problema, data FIFA, o foco, seleção, né? o foco. Você fala assim, gente, vamos focar aqui nesses 90 primeiro. Pô, o cara tá concentradíssimo e tal. Aí a gente fala, nossa, como vai bem em Copas tal time? E no longo prazo ele se arrebenta. É possível, né? E então isso cabe muito nesse futebol confuso e conturbado, que é uma loucura de calendário, tanto que a gente parou para a data FIFA e essa maioria que jogou a data FIFA não pode entrar em campo. Eles estão arrebentados. Olha, o Milito colocou todo mundo, hein? Mas eles estão, assim, alguns caras que jogaram 90 minutos ontem, se você botar para jogar hoje, tudo bem, mas a chance do cara estourar, aí cada um toma a sua decisão. Mas é isso, a data FIFA não protege ninguém. Só a seleção, que não apresenta nada. E aí na sua seleção brasileira, porque você envolve outras todas dos sul-americanos que estão jogando aqui no Brasil. Só para voltar no ponto, né? Eu acho que é um mérito do Milito que reconhecer o mérito do trabalho do Zubeldia no São Paulo. Assina embaixo. Claro. Né? Olha, fazer as coisas funcionarem desde lá de trás. Essa é a grande questão. E aí, diante disso, ele teve a inteligência de, eu não vou conseguir fazer isso e vou sofrer muito. Porque do outro lado tem um time que está muito bem organizado.
Então vou partir Você para não conseguia nem contra alternativa. times bem mais fracos, né? E às vezes sofria defensivamente contra times mais fracos, acho que fazia sentido. Ele apostava mais contra o time mais fraco. Não, isso aqui eu vou me acho impor que na minha até qualidade. faz sentido, né? Mas eu queria só, assim, olhando inclusive para os lances e tal, a gente discutiu também no primeiro jogo que talvez o Zubeldia pudesse ter feito mudança. E aí eu vou falar do primeiro jogo, tá? Não vou falar de hoje. Porque eu acho que não é um problema você não colocar o Eric, por exemplo, no intervalo. Mas como eu falei na primeira partida, eu acho que, assim, cara, esses jogos, eles exigem tanto, mas tanto, né, em tantos aspectos, porque, como disse o Calçade, a questão do foco, da concentração, não é só uma questão física, não é que você corre muito o tempo todo, os 90 minutos, mas você tem que estar concentrado o tempo todo, é um jogo de uma exigência muito grande. E com essa exigência, eu acho que faz sentido você fazer substituições, ponto. Fazer substituições, porque o Zubeldia não as fez no primeiro tempo. E até, ele me lembra de ter falado depois... No primeiro jogo? No primeiro jogo. Vale lembrar que ele não estava no banco. Eu ia falar isso. Quem? Ele não Era o estava no banco, assistente. estava suspeito. Eu sei, mas... Eu acho que alguém deve poder comunicar. claro. Eu imagino que claro. ele tomava as decisões. Claro. Tudo bem, podemos até colocar a responsabilidade no assistente, mas acho que é pouco provável. A gente sabe que hoje em dia Com você. os caras se comunicam e falam, até porque assim, ele sabe, tá vendo o jogo, certamente no estádio. E eu acho Tá que... palpitando em tudo. Exato. Agora, ele poderia ter feito, acho que a mudança... Porque hoje, quando que o São Paulo começa a produzir de fato? Depois das duas mudanças, e principalmente a entrada do Eric. Que, eu tô de acordo com o Birner, não é o que você vai falar, o cara tá pronto para ser titular, não. Mas é que assim, é você olhar para os caras que estão em campo, para o nível de desgaste, para um jogo que exige tanto, faz sentido você mudar no time, nem que seja faltando 15, 20 minutos. E o Eric era um pouco a mudança de característica do jogo, o cara que tem o drible. Exato, Em direção ao gol. que aliás, convenhamos, hoje Pelo era lado. absolutamente necessário. Sim. Porque do jeito que o Atlético estava se defendendo bem, com as linhas baixas, fechadas, você precisava desse cara para encontrar o espaço e tal. Então eu acho que poderia ter acontecido no primeiro jogo. Nem discuto hoje, se aconteceu tarde. Acho que não, porque de fato, se você olhar a escalação do Zubeldia, ela foi uma boa escalação. Se as coisas não andaram, acho que tem muito mais mérito do Atlético do que demérito do São Paulo. E na hora que ele fez as mudanças, ali nos 15 minutos finais, o São Paulo criou o que não tinha criado até então. Mas eu discuto muito no primeiro jogo você não ter feito as mudanças para tentar o gol no segundo tempo. Demora, né? Fala, Calçado, você fala. Aí é a história do mata-mata, né? Por exemplo, você segura, você fala, em que momento eu vou jogar tudo para o alto e aplicar o dane-se? Porque você larga, vai falar, bom, aí fica totalmente vulnerável. Porque você fica olhando, mapeando, né? Quando é que ele vai mexer? Quando é que ele vai mexer? E a gente fala, mexer é radical um pouco. É mudar a estrutura do time para apresentar algo que não vem acontecendo. Ele já sabia o que ia encontrar pela frente, teve 60 minutos do jogo para confirmar isso, às vezes 70. Fala assim, agora o que ele vai fazer? Tá bom, vai botar o André, o Eric, vai botar o time à frente. Porque também a preocupação é tomar um gol. Sim. E aí inviabilizar esses últimos minutos. Inclusive mentalmente, o time mentalmente, Qual é o Mas o assim, tempo não é que ele certo tirou um pra volante isso? para pôr o Eric, né? Eu acho que Mas essa que a é questão. soltar. Porque o impacto do gol, Calçade, não é só impacto, preciso fazer um gol, se fosse o Atlético para empatar e não ter pênaltis, ou São Paulo, preciso virar... Aí fica muito difícil raciocinar em campo num jogo, muito como você falou, difícil. tão igual como esse. Tão igual. O Zubeldia E- vai falar, gente. Vamos lá? Quem Vamos sabe lá. ele fala Vambora. sobre isso aí também. Vamos lá. Vai Eu não quero falar do juiz porque é chato, a gente é muito repetitivo. Mas um cara de uma cotovelada, eu tenho 2 pontos na cara. É impossível que o juiz ou o VAR não veja essas coisas. Quando é no contrário, sempre cobram para o outro lado de São Paulo. Agora, quando é a favor, nunca é para nós. Então, tudo bem, mas se eu dou uma cotovelada e o cara fica sangrando, normal que vai me expulsar. Agora, teria que ser a mesma coisa. Né? Ultimamente, não estamos tendo sorte com as arbitragens. Não é uma coisa que é para falar, que eu tinha que falar porque eu sou jogador, mas está chato o tema. Não estamos tendo sorte com o juiz e com o VAR. Outro dia, eu acho o jogo do Fluminense a mesma coisa. Tudo bem, a gente não está tendo a melhor performance, tudo bem. É uma coisa nossa internamente que temos que melhorar muito.
Faz 3 jogos que a gente não faz gol, que não estamos criando nada, que não estamos jogando nada. Mas além disso, tem coisas que vão além dos jogadores, que são as arbitragens, que tem que começar a mudar. De algum jeito tem que começar a mudar. Não sei como, mas o futebol brasileiro precisa melhorar nesse sentido. Você acha que aquele primeiro lance do primeiro tempo, do cartão amarelo, que ia sair na cara do gol, também foi uma decisão duvidosa, na sua opinião? É repetitivo. É uma opinião minha que eu tenho. Se eu falar que é expulsão, parece que sou clubista. Mas o Rato vai em direção ao gol. O cara, para mim, é o último homem, porque o zagueiro que está na esquerda, ele não vai chegar primeiro que o Rato. E o juiz dá amarelo, mas são interpretações. Não tem. Vou repetir. Uma coisa é São Paulo jogando, que obviamente a gente está devendo. Uma outra coisa é que nos pequenos lances a gente não está levando vantagem. Então o negócio está ficando difícil para nós. A gente precisa parar para ver essa situação e tentar nós melhorar internamente. E eu pido um favor que a arbitragem melhore para os próximos jogos. Mas essa questão, me parece que é uma reclamação de todo mundo do futebol brasileiro, a arbitragem. Um dia é o São Paulo, um dia... Às vezes a irritação de vocês dentro de campo também não atrapalha no desempenho de vocês? Não sei, mas é verdade que é todo mundo. Todos os times estão se queixando da arbitragem. Eu tomo 40 tapas cada vez que eu vou a proteger a bola. E já não cobram uma para mim. Então, eu sou repetitivo, mas o negócio está ficando chato já. É para nós, é para o Atlético Mineiro, é para Fluminense, é para Flamengo. São para todos os times. A gente precisa parar de conversar com o juiz. Agora colocaram uma nova regulamentação que só o capitão pode falar. E outro dia a Rafinha foi falar com o juiz e foi amonestado. Então, mas deixa lá, o juiz são coisas deles e da CBF que tem que melhorar. Nós, Os jogadores não têm um pouco de culpa? em que sentido? O comportamento dos jogadores, de modo geral, dentro de campo, também não atrapalha a arbitragem? Não, mas sempre foi assim. Cada um discute para o lado que conviene. Eu vou discutir sempre para São Paulo melhorar ou São Paulo levar vantagem. Mas a gente não está levando vantagem em nenhum jogo. Então, não sei como, mas tem que melhorar de algum jeito. Está ficando chato o negócio para todo mundo. E eu acho também que, como você falou, para o juiz também deve ser chato que todo mundo reclame. Eu não estou falando que a gente não tem culpa, mas o arbitragem e os jogadores devemos melhorar todos, porque assim não se pode seguir. E sobre hoje? Uma resposta anterior, que o time não vem performando bem, não marca gol há 3 jogos. Por que você acha que o time acabou saindo da linha nessas últimas partidas com essa dificuldade de criar chances? Eu acho que os 2 jogos com o Atlético Mineiro foram muito táticos. São 2 treinadores que se conhecem bem e que taticamente eu acho que nenhum nem outro levou vantagem. Só um lance que a gente se desconcentrou, uma bola parada no Morumbi, que a gente é muito forte. Os caras levaram um gol que para mim não merecia. Levaram a vantagem e hoje também foi um jogo difícil. Taticamente os 2 times se conhecem e se equiparam um ao outro. E eu acho que a gente não tive grandes chances de fazer gol. Eles tiveram também 2 chances. Na ida eles não tiveram nada, nós tivemos 2 chances também. Mas os pequenos detalhes fazem que hoje o Atlético Mineiro seja semifinalista. Nós devemos melhorar, a gente tem que melhorar. E vem coisas muito importantes para frente, que a Libertadores, que é nosso objetivo principal. Sobre a sua atuação, Libertadores, que aprendizados que o São Paulo pode levar em relação a essa eliminação para o jogo contra o Botafogo? Não, são 2 jogos completamente diferentes. O Botafogo é um time que ataca muito, que tem, eu acho, 3, 4 delanteros que fazem a diferença hoje no futebol brasileiro. Tem um dos melhores extremos hoje em dia, que é o Luis Henrique, que por isso foi citado na seleção. E a gente precisa fazer um jogo bem inteligente, tentar fazer um bom jogo lá em Rio e tentar definir em casa.
voltar a ser forte no Morumbi e tentar melhorar desde nosso comportamento, desde que a gente tem que ver os erros que estamos tendo para tentar melhorar. Eu acho que é isso, não tem mais que trabalhar. Sobre o ataque, Johnny, hoje você brigou, deu o carrinho no meio de campo, veio buscar a bola, mas de fato faltou o gol. Como é que você se sente depois de um jogo como o de hoje, que você entrega o seu máximo, sai de campo esgotado, como faz em todas as suas ocasiões, mas não consegue chegar ao gol o time do São Paulo, e o peso do jogo contra o Botafogo aumenta certa responsabilidade para a temporada do São Paulo essa partida? Sem dúvida aumenta. Hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós, essencial. Se a gente passa, vai ser um bom ano para São Paulo. Se não passa, a temporada termina praticamente. Então a gente precisa fazer um jogo perfeito para passar deles. E por outro tema, eu sempre falo o mesmo. Eu prefiro sempre errar os goles seus e não que não possa ter chances. Mas são coisas que a gente tem que melhorar, são fases. Às vezes acontece que a gente tem que dar alguma coisa a mais para tentar chegar ao gol. Hoje não deu e eu tenho que melhorar, o time tem que melhorar. O jogo não se definiu por chances, se definiu por detalhes. Um detalhe lá que a gente não estava bem, o time não estava bem. Um jogo que a CBF deveria haver postergado também, por causa do esquerdo, que a gente sentiu muito. Mas a gente não estava bem, tomamos um gol no Morumbi, é uma distração. E a gente perde as quartas de final Libertadores. O ano passado a gente foi campeão, hoje nos quedamos nas quartas de final e, como você falou, hoje o jogo de Botafogo passa a ser fundamental para nós. Você acha que esse